Mizuko Makoto é muito azarado. Mesmo sendo invocado para outro mundo, a deusa desse local é o verdadeiro diabo. Então ele teve que passar por muita coisa sendo apoiado por semi-humanos, mas seu objetivo ainda é refazer os passos dos seus pais, seguindo agora para sua nova jornada, indo para a cidade acadêmica de Hrothgar para abrir uma loja. Primeira temporada completa no canal. Cidade de Ovid. Agora, sabendo que se usar o círculo mágico de teletransporte faz com que a deusa encontre eles, ambos tiveram que ir caminhando para essa cidade, faltando pouco para Hrothgar. O Shiki então vai procurar uma hospedaria decente para seu mestre, já que Tomoe e Mio ficariam com raiva caso vissem ele em um local qualquer. Quando vemos ambas e Mio treinando culinária, mas usando qualquer tipo de ingrediente, como minério, acabando com quem tá provando a comida. O Prota então vai em um bar e come carne de slime, o que é diferente. Ele fala então que é um mercador indo de Tsig para Hrothgar e entrega uma moeda de ouro, deixando o troco. Ele vai andando na rua sem sua máscara porque decidiu, mas todos acham que ele é um semi-humano, o que deixa ele desconfortável. Ele então vai entregar um trabalho especial, mesmo sendo rank E, level 1. Ele vai ver as missões, mas por ser level baixo não tem tantas. Quando alguém entra, dizendo que o Lua, sobre o castelo em ruínas, está atacando. O Prota fica surpreso porque é o nome de uma música que ele adorava. Ela tenta suplicar por ajuda, mas como é um grupo brutal, ela terá que esperar por mais gente. Uns caras tentam oferecer seu trabalho por um preço absurdo, então ela sai chorando do local. O Prota vai andando, mas percebe que está sendo seguido por 3 pessoas e tem mais 4 roubando um cara e a garota. Os caras então voam para a direção deles e o Prota aparece. O cara puxa sua espada, mas o Prota só limpa o chão com eles. Ele então usa seu Kai de cura e se apresenta como Kuzunohara. Ela explica que ele é um lobisomem e são de uma vila perto. Ele fica surpreso por um lobisomem não ser da maneira que ele achava. A Tari chega com ele levando o lobo com eles. Ela explica sobre esse grupo onde estão tendo que cumprir as exigências deles, mas todas as aldeias estão sendo massacradas. Eto então acorda perguntando sobre ajuda, mas ela diz que não terão ajuda. Mas como o Prota já está acostumado com a morte de pessoas, ele decide que vai acompanhá-los até a vila. Ela diz que a vila fica nas montanhas, então demoraria uns 3 dias para chegar, mas ele segura os dois e segue pulando pelas árvores, chegando no fim da tarde. Ela então agradece e entra indo falar com os moradores. Ele pergunta então se Eto não irá entrar, deixando ele surpreso por saber a língua dos lobisomens. Ele diz então que sua vila fica na floresta, mas eles são gentis com eles. Ele então usa seu Kai de investigação, mostrando que já deu merda lá dentro. Por fim, ele dá uma bronca no cara por ter fingido estar desmaiado e que precisa ser mais forte para proteger a garota que ele ama. Ele então sente algo e diz que vai dar uma passadinha nas montanhas, com o cara perguntando por que o Prota tá fazendo isso, e ele dizendo que apenas não gosta da ideia de bandidos estarem usando o nome da música favorita dele. A Mio tentou uma segunda vez, mas usa coisas vivas nos ingredientes e dá merda de novo. Quando a Tomoe diz sobre aperfeiçoamento pessoal, da mesma forma que o Prota falou, fazendo ela seguir viagem aprendendo a culinária de todos os cantos, deixando Tomoe com sua investigação. O Prota então chega em uma fogueira e usa seu Kai de silêncio, se tornando um só com o arco. Eles então tentam falar, mas nada sai som. Quando ambos começam a cair, ele diz que não matou eles, mas usou um veneno que derruba. Como ainda sobrou muitos, seria um desperdício de flecha. O som então volta e ele usa sua flecha de fogo, aniquilando eles completamente. Essa é a história de Makoto, o cara que reencarnou, mas por ser feio foi exilado e se tornou mais forte da sua maneira. Ele então volta ao Shiki, onde fala sobre os outros 2 heróis que estavam presentes naquele campo de batalha e que foram escolhidos a dedo pela deusa da maneira que ela achou correta. Escola de ensino médio. Um passado não tão distante. Alguns dias antes de Makoto ser invocado, uma garota chamada Otonashi aparece entregando documentos para ele, onde para todos o protagonista era como um herói comum que treinava arco, mas para ela ele não se parecia um grande herói assim. Mas ela sente inveja, já que consegue tudo sem esforço. Tudo na vida dela é fácil e por isso é tão tediosa. Quando do nada ela é invocada pela deusa para se tornar uma heroína, Otonashi Hibiki, a pessoa perfeita para esse trabalho. Afinal, mesmo ela dando para trás, ela sabe que precisa de algum desafio na sua vida. Tudo para ela era sem graça. Ela então recebe poderes inimagináveis, o poder de atrair pessoas com seu carisma e uma veste divina, sendo uma faixa prateada. Assim começa sua provação divina. Agora no reino de Límia, ela aparece como uma grande heroína, de maneira deslumbrante, onde no caso do Prota foi enviado para o fim do mundo. Ela então dá uma estudada na geografia desse mundo e parece que outro herói foi invocado no Império de Gritônia, quando ela invoca um espírito de lobo da sua faixa. Outro dia chega com ela indo buscar membros para sua equipe. Uma garota vê a heroína como uma filha de papai e tenta ir embora, mas Hibiki para ela percebendo que ela é a mais forte do local, para ensiná-la a lutar. Ela então dá uma proposta irrecusável e ela
ela aceita facilmente. No caso do Prota, ele teve uma afeição com um dragão. Com isso, uma equipe de 4 foi formada. Eles estavam esperando a sacerdotisa, mas foram atacados. Ela usa uma barreira para ganhar tempo. Eles então fazem as estratégias, vão começar, mas ela nunca matou nada e nenhum monstro na sua vida. Todos começam, ela acerta então um bicho, mas quando vai matar, ele pede misericórdia, o que faz ela hesitar. Com isso, ele chama mais kobolds, trazendo mais complicação. A barreira começa a ser destruída e ela percebe como esse mundo é cruel. Ela então entra em frenesi, acabando com todos. A tarde então chega, com ela exausta, já que foi tudo muito maluco, comparado com a vida dela que era normal. A sacerdotisa fica impressionada e pede para entrar em seu grupo. Com isso eles seguiram vencendo todas as batalhas, até encontrar aquilo. A Aranha Negra, desastre natural. Ela devora tudo à sua frente. Eles tentam lutar, mas nada a fere. Eles acertam um golpe, finalmente em cheio, mas ela regenera facilmente. Ela lança sua teia, mas Naval se joga na frente, salvando a heroína. Eles então são atacados juntos. Ela sente o gosto de desespero de novo. Ela fica preparada para lutar, mas desmaia. Tempo depois, ela acorda com todos feridos, mas vivos. Com isso, sentindo pela primeira vez a derrota, criando um ódio por essa aranha. Um tempo depois, após Hibiki ir para outro mundo, vemos uns valentões tentando pegar grana de um cara. Garotas então aparecem e ele é salvo por elas. Ele então corre com todos achando ele lindo, mas frágil. Nada dá certo para ele, mas se ele tivesse uma skill roubada, tudo mudaria. Ele então é invocado para ser outro grande herói nesse mundo. Ela então dá poderes grandes para ele, como o olhar mágico, onde encanta qualquer um que quiser, e sapatos prateados que fazem ele voar e não se cansar. Ele acha tudo isso incrível, mas quer mais. Com isso, ela dá o poder dele se tornar imortal toda a noite, quando a lua estiver visível. Ele é mais egoísta ainda e pede para mudar sua aparência. Com isso, ele dará seu máximo para ser o melhor herói que puder. Ele então é invocado no Império de Gritânia, e a princesa desse reino então dá suas boas-vindas. Eles vão andando e o poder do olho dele é usado sem querer, com uma guarda ficando apaixonada por ele. Ela então leva ele para saber seus poderes e nível e descobre sobre esse tal olhar mágico, pedindo assim para criarem algo que deixe imune à realeza. Mas sabe que esse herói ser inocente demais é um problema. Ela chama então um alquimista para saber sobre seu poder, mas também cai nele e fica apaixonada. Ele então vê uma garota domadora de fera e ela também fica apaixonada. A noite chega e ele dá a ideia dela ser da sua equipe, mas sabe que não consegue controlar seu poder. A princesa então, em vez de cair no seu poder, faz ele ficar na palma da sua mão, atraindo ele. Mas no caso do protagonista, quem se apaixonou por ele foi uma aranha. Na época que o Prota estava começando a ir para a cidade acadêmica, ele não sabia que os heróis iam se juntar para começar uma guerra. Eles então se juntam em tendas próximas à Fortaleza Estela. A heroína se encontra pela primeira vez com o cara e acha idêntico a um modelo famoso do Japão, mas deixa ele com raiva já que ele mudou sua aparência para parecer outra pessoa, sendo decidido que lutarão à noite por causa do poder do Tomoki. Cá entre nós, esse herói é muito chato, mano. A batalha vai chegando e ela está ansiosa, mas Naval aparece para ajudar, com isso mostrando o grande laço que ambas têm. A guerra então começa. Ele pede a bênção da deusa e todos ganham esse buff, especificamente melhor os dois heróis. É relatado pros demônios a chegada dos humanos, com uma garota pedindo para ser avisado a Ryo. Eles vão seguindo derrotando vários, mas está muito fácil. Quando eles caem em uma armadilha, o chão então cai e todos são enterrados. Tomoki e seus amigos conseguem voar e Hibiki e seus amigos usam magia de vento para sair dessa situação. A mulher usa gelo e ele usa sua lança divina para defender. Eles então invocam o dragão e vão avançando. O herói é forte, mas não o suficiente. Eles chegam no lado de dentro e um cara grande não permite sua entrada. Ele tenta lutar e arranca um braço, mas é curado facilmente. Hibiki também chega e lutarão contra um dos generais demônios. Ele então usa um anel e toma a bênção da deusa por completo, tornando eles muito mais fracos. Tomoki então fica nervoso já que parou de ser imortal e afinal, se ele tomar um golpe, ele provavelmente tem chance de morrer. Ele por isso é arrogante e diz que devem recuar e vai embora, deixando Hibiki e sua equipe sozinhos. A deusa não gosta do que viu, já que ama os humanos e usou dois dos grandes heróis, mas mesmo assim estão perdendo. Quando sente a presença de Makoto usando um teletransporte, a equipe da heroína fica cansada por ele ser forte demais e já amanhecendo, ela acerta um golpe, mas fica preso sua espada. Ela então toma um soco, mas graças a uma barreira sai viva. Ela sente de novo o desespero da força absoluta. A mulher demônio contata então Sofia e ela só está animada para lutar, quando uma luz aparece no céu. A deusa não os abandonou, trouxe outro grande herói para o jogo. Sofia começa avançando e a heroína não desiste. Quando Naval pede o dispositivo mágico porque eles não podem morrer aqui, pedindo assim para Udi salvar ambos.
ambos. Ele fica triste com essa decisão, mas dá uma magia de suporte e o sinal da rosa pra ela. Ela então ativa e ganha um poder tremendo. Ela avança, acabando com as suas defesas, tendo o poder necessário, mas por um preço. Todos sabem o que é isso, menos a heroína. Ela então, com um poder tremendo, corta ele e retarda a sua cura, sendo dito que ele é o demônio mais forte desse lugar. Agora, ganhando uma abertura, ela corta seu pescoço, mas não é o suficiente. Ele fica vermelho, ganhando poder maior ainda. O mago da equipe usa seu poder de vento e foge em alta velocidade com todos, menos Naval. Esse poder que ela usou dá mais forte força, mas pelo preço de sua vida. Ela então, com o pingo de vida que resta, decidida a morrer no campo de batalha, como Naval Polar, avança. Assim, ela toma um golpe, mas usa recompensa de morte, chamas da morte, sendo assim incinerada junto com seu inimigo, com a heroína pela primeira vez perdendo algo importante para ela. Mas enquanto isso, Tomoki está sendo bajulado pela princesa. Um casulo então é criado e Io incrivelmente sai vivo, mas por pouco, quando a mulher diz que Sofia foi morta por alguém que veio pela luz, algo impressionante. Algum tipo de monstro foi invocado pelaquela deusa. É mostrado então o que aconteceu após o Prota ser puxado para a cidade de Neblina, com as duas dando de tudo para curá-lo. Com isso, a história volta para os momentos atuais, com ele chegando próximo à cidade acadêmica. Mio decide então seguir para a cidade de Koran para aprender a culinária e Tomoe para o local da batalha do Prota, com a matadora de dragões, para investigar o aparecimento do Grande Lago. Agora, finalmente, na cidade central de Roots Garden, Shiki e Makoto veem um grupo de caras destratando uma moça, mas ela tem um olhar diferente, como se fosse frio. Eles empurram ela e Shiki tenta parar eles. Eles se acham superiores por estudarem na academia, deixando Shiki com muita raiva. Ambos sacam varinhas, começam a usar encantamentos e só simplesmente flutuam. Simples assim. Shiki então usa sua magia de terra e joga eles pra longe. O Prota acha demais e destrói a magia com um contra-feitiço. A garota então diz que não precisava de ajuda, mas fala que trabalha em um restaurante, quando os caras ainda estão flutuando, dando o máximo pra não caírem. E Shiki então ajuda eles, mas ainda dá um baque neles. O Playboy fica com raiva e vaza. É dito então que para abrir uma loja, você precisa estar na academia, fazendo com que o Prota decida fazer o exame vestibular daqui a 3 dias. Mas Shiki explica que na verdade o documento do Rembrandt diz que é para um exame do concurso para professores, o que o Prota fica surpreso, já que não sabia. Chegando assim o dia do exame, o Prota pergunta se tem alguma vaga para algum cargo administrativo pro Shiki, mas o empregado fica com muita raiva e desconta no Prota, fazendo o Shiki só definhar o cara do nada. Uma garota então chega pedindo desculpas pelo empregado. Ela explica que tem a forma teórica e a forma prática para fazer o exame, mas Shiki atropela escolhendo o teste mais difícil, a totalmente prática. Com isso é explicado que o teste durará 3 dias. Eles serão enviados para uma área de teste e terá 2 itens, um para voltar e outro para desistir. Será proibido luta entre os candidatos. Eles receberão armas, mas suprimentos eles terão que pegar. E a condição é simples. Existem 3 esferas de cores diferentes. Eles precisam voltar com 3 esferas desses 3 tipos para conseguirem passar. Com isso o teste começa. Ele encontra uma esfera vermelha e é dito que a esfera vermelha precisa de um dano específico para ela parar de mover. Mas se for um dano sem ser físico, ela se quebrará. O Prota dá um tapa de leve, mas ela incrivelmente se quebra. Ele vê um amarelo onde é eficaz magia, mas também se explode. E por fim um azul, que seria golpe à distância. Ele lança uma flecha e também se quebra, sendo mostrado que o dano do Prota é demais. Ele tenta remover seus fortalecimentos, mas com apenas um toque ela explode mesmo assim. Com isso o primeiro dia se passa, com ele não conseguindo nenhuma e subindo uma barreira, acordando com vários monstros perto. Ele usa seu K investigativo e percebe que o elfo sumiu, então ele supõe que ele já completou a missão. O Prota então rela com a pena, mas a orbe se teleporta. Ele então tenta de novo e consegue sua primeira orbe. Outro humano some e ele acha estranho. A tarde chega e ele usa Kai para ficar mais fraco, usando um mini Bridor, conseguindo a orbe amarela, sobrando ainda um dia. Ele então come peixe, mas sente que alguém entrou no teste. O dia então chega com vários monstros ao redor de sua barreira e junto um cara com roupa preta. Ele tenta atacar, mas o Prota defende. O cara tenta ficar invisível e atacar, mas sua faca é quebrada. Como sua faca estava envenenada, o assassino acha que venceu. Os alvos eram os candidatos e ele conseguiu ameaçar todos, mas o Prota é meio que imune a qualquer veneno, então ele paralisa o cara e o chuta pra longe, só simplesmente isso. A tarde do último dia chega com ele não conseguindo nenhuma vermelha porque seu corpo emana uma quantidade de magia por si só. Ele então usa a faca de matar peixe e consegue então as 3 orbes finalmente. Ele se teleporta então pra lá, todos ficam impressionados que ele não desistiu e mostra as 3 esferas, onde na verdade era pra ser 3 da mesma cor. Normalmente eles
eles vão atrás dos professores usando seu melhor atributo, mas pela primeira vez alguém conseguiu trazer as 3. Ele então é contratado como professor e sua vida na academia começa. O outro dia chega com ele conseguindo a carta oficial com permissão para abrir uma loja. Ele vai no restaurante de Lúria para comer com Chique amando o cozido dela. Ela então ia falar algo com o Prota, mas chamam ela e ela deixa para depois. Já na academia é dito que o professor recebe 10 moedas por aluno e podem ter no máximo 30. A sua aula vai ser semana que vem e ele quer começar com 10, já que ele quer treinar cuidadosamente. Um professor chamado Brighton então fica impressionado com suas habilidades e diz que vai mandar 10 dos seus alunos para essa aula prática. O Prota então vai na biblioteca, a bibliotecária aparece e pergunta se ele gostaria de algum livro, mas sem querer deixa escapar o nome Kuzunoha, o que ele estranha já que ele chegou recentemente. Ela então diz que ficou sabendo pelo inspetor do exame e que surpreendentemente é a irmã da Lúria. E era isso que ela ia dizer. Ele então fica mais tranquilo e é mostrado que Tomoe pagou o chefe da cozinha para treinar ela com as melhores técnicas. O Prota então espera seus alunos na arena de treino e diz que vai tentar ser o tal do professor mau e Chique o assistente bonzinho. Ele explica que dará uma aula difícil e pergunta quais elementos usam. Todos dizem no máximo 2, mas decepciona ele já que caso estejam em uma guerra e destruam sua aptidão, eles não serão nada. O Prota então, para mostrar o seu ponto, chama o Chique para uma batalha simulada. Ambos começam, Chique vai com tudo, mas é defendido por uma simples barreira. Ele usa fogo, mas uma barreira é erguida, e ele usa magia de terra, mas também é destruída por fogo. O Prota lança sua magia, mas é defendido com contra-feitiço. Ele então, após usar terra, lança flechas de fogo e água ao mesmo tempo, sem recitar nada. Então, para acabar com essa batalha sem sentido logo e impressionar todos, eles então dão tudo no próximo ataque, entre aspas. Ambos começam a recitar magia, mas o Prota usando uma língua diferente, fazendo assim Makoto vencer. Todos ficam, em vez de impressionados, totalmente destruídos, e a aula então acaba por hoje. Quem quiser continuar, apareça amanhã. Chique então cura a garota, alguns ficam impressionados e outros horrorizados, com ele chutando que no máximo 5 aparecerão. Tomoe então fala com um dos sobreviventes do incidente da guerra, e ele apenas consegue sentir medo, já que aquilo foi uma punição, mas não da deusa. A deusa, ela sente sempre amor usando seus heróis, mas e quando os humanos vão para outro caminho? A responsabilidade de puni-los é dele, o feiticeiro de vermelho e azul, que lançou uma flecha de punição que destruiu tudo que toca. Tomoe então olha sua memória e fica impressionado pelo que o Prota fez. Já no outro dia, realmente apenas 5 continuaram. Um afiliado, outro novo, mais casado, que é bom em magia, outra que tem um equilíbrio bom, um aspirante a mago e um espadachim sendo dito como o melhor da turma. Eles perguntam então sobre a língua do Prota e ele explica que consegue falar tudo menos língua universal. A aula então começa, é perguntado o que acontece quando alguém esgota sua magia e é explicado que quanto mais mana gastar, mais aumenta a fadiga e quando chegar a 0 você morre. Ele então, para provar seu ponto, mandam todos irem contra ele, que ele vai fazer todos entrarem em seus limites. Eles então quase desmaiam de tanta magia que gastaram e não fizeram nada. O mago de cabelo prata usa magia de cura com tudo que tem e desmaia. Ele então vai com tudo, mas é derrotado também. Todos então tomam uma poção do Prota se curando, mas ainda se sentem completamente humilhados. Então assim mostra no limite de todos. Ele pede para ser feito um relatório de cada um. O loiro playboy, por fim, é mostrado que recebeu um remédio onde ele tomou e ficou mais forte. Ele vê então o Prota e percebe que é um professor daqui, ficando nervoso pelaquela humilhação. Ele se junta então com o Chique e passa um relatório dos pontos positivos de cada um dos alunos e que eles irão evoluir muito com suas aulas. Por fim, sendo mostrado que quem contratou aquele assassino foi Brighton, o professor, e que ele quer morto o Prota. Após 2 semanas como professor, o protagonista abre a segunda filial, sendo em Rotsgard, deixando as amantes de bananas como atendentes. Enquanto isso, a Tomoe junto com seu capanga descobrem sobre o que aconteceu com o lago e quem fez isso, ou seja, o próprio protagonista. Mas após descobrirem sobre uma arma comum, ou seja, Katana, Lily, a segunda princesa de Gritônia e o grande herói aparecem. Eles tentam comprar, mas são negados. Então usam a cartada de que querem proteger a humanidade, mas também é negado. Tomoe não gosta e usa seu charme em Lime, que deixa Tomoe puta da vida. Tomoe então desiste da Katana e tenta agora usar seu charme em Tomoe para virar sua serva, mas acha ele nojento usando como base o protagonista, que é gente boa, mas o caba não é, o que a decepciona e também nega novamente. A garotinha percebe que Tomoe é um dragão e por ser uma controladora de dragões, ela faz a burrada de tentar controlá-la e é esmagada pela sua presença, afinal já era forte. Com o pacto mestre-servo ela é absurda. Lime então acorda e chamando-o de idiota. O herói não gosta e ataca, mostrando seu lado horrível. Tomoe só confirma o que já era nítido. Ele é uma criança mimada, um ser desprezível sem conserto. Apenas com ilusões ela deixa fugi-los, mas não haverá a próxima vez. O que deixa Tomoe todo esquisito. Lime após essa situação fica com raiva por ter caído no efeito dele, fazendo Tomoe o chamar para o seu clã.
clã e ele aceita rapidamente. Já Mil, na sua busca em ser a cozinheira perfeita, encontra pelo incrível e ingênuo destino com a heroína Hibiki, que lutou com ela. Hibiki não sabe, mas Mil lembra de quando ela estava faminta e atacou eles, mas mudou agora. Então, após conseguir um kimono melhorado lindo, decidem que durante 3 dias e 3 noites a heroína vai ensinar a Mil a cozinhar e Mil treina eles. E durante esse tempo vai ser feito equipamentos perfeitos para eles. Já o Prota, após muito tempo só se comunicando, volta ao subespaço. Após voltar, percebe uma mudança de clima estranha, todos fazem uma festa de volta e Mil oferece comida, o que ele acha muito bom, deixando ela feliz, porque ela treinou muito para melhorar seus pratos. Tomoe então relata suas informações sobre o herói. Já sobre o clima, é por causa dos portais em todo o canto que é colocado. O último portal que é usado é o que mais influencia o clima. Tomoe então fica responsável por analisar os portais e Hibiki vaza com os equipamentos que foram forjados de volta, já que foi solicitado a ela, mas agradece a Mil por tudo que fizeram juntas. Um novo relatório é passado sobre iniciar o processo de seleção para novos ocupantes do subespaço, que irá começar em breve, e sobre o kimono super resistente da Mil sendo danificado por um monstro que aparentemente foi modificado consumindo um espírito de vento, o que deixa Shiki preocupado, já que foi ele na época de humano que fez testes com monstros e eles ficaram soltos. O processo então se inicia com novas espécies com tipos, habitantes e habilidades diferentes, enviando 3 representantes, sendo então um povo alado, sendo ideia do Shiki, que aceitam agradecidos já que eram roubados antes. Górgonas, ideias da Tomoe, onde petrificam tudo o que olham, mais conhecidas como medusas. Elas então tiram a venda, petrificando algumas coisas, mas que não afetam o Prota nem Ema. Era tão complicado para elas que elas absorvem energia de outras espécies para copular, sabe? Mesmo assim, só nascem filhas górgonas. Então, sendo decidido que eles queriam criar algo que tenha o mesmo efeito da venda, o que não é problema para ele, já que conseguiram reverter coisas que ela petrificaram e aplicam resistência. Então são aceitas contanto que não causem infidelidade nem triângulos amorosos. Próximo, Elemeras, ideia da Mil, onde não gostam de ser chamadas de fadas e causam um pouco de confusão, fazendo serem adiados. Com a seleção terminando, entre os alunos, um rumor de 2 garotas voltarem a estudar se estende, ditas como rostinhos bonitos que causam problemas, mas conhecidas para nós, as irmãs Rembrandt, filha do Rembrandt, aquelas mesmo que foram curadas na primeira temporada. Ainda naquela situação climática, Tomoe, para criar 4 estações corretas, persiste na investigação dos portais. Já a loja vai indo bem e o pagamento delas são banana. Mano Breto na escola pede umas pomadas da loja do Prota e sai como se nada fosse suspeito. Um pedido dos alunos para entrar na turma chega, sendo de Karen Force e das 2 Mana Rembrandt. A aula se inicia com ambas se apresentando, sendo Shifu e Yuno, irmãs Rembrandt, e Karen, que ambos percebem algo esquisito nela. Já todos da turma acham as irmãs estranhas, já que elas estão sendo tão legais e obedientes. Nessa aula, o Prota finge que sabe fazer invocação e chama um lagarto do subespaço para lutar contra eles, com 20% de força. Já as alunas novas lutam contra o Prota, já que não tiveram essa aula. A aula encerra com todos sendo humilhados pela força do lagarto e Karen sendo chamada para conversar. Ele interroga ela, mostrando que ela é um demônio, o que deixa ela furiosa, já que não funciona seu seduzir contra ele. Ela pensa em matá-lo, mas Shiki aparece revelando sua identidade como Rona, um dos 4 generais do Lorde Demônio. Eles então conversam sobre o objetivo dela ser acabar com experimentos humanoides que estão acontecendo nessa cidade. Laime é enviado para investigar que alguns seres-humanos estão sendo sequestrados e encontra algo suspeito em locais de construção da academia, encontrando alguém. Já no outro dia é dito que perderam a comunicação com ele e ele foi preso de alguma forma junto com a irmã lá. Eles fogem e ele destrói todos os laboratórios de pesquisas. Ele passa o relatório pro Prota e Eva vai falar com ele. Ela lembra da foto dos pais do Prota que ela viu e diz que eles eram um nobre e uma sacerdotisa, que iam se casar em Kalenion, mas por serem invadidas pelos demônios há 10 anos tiveram que sumir, mas apenas essa informação ela possui, e apenas ela e sua irmã que fugiram desse local. Por isso acreditam que precisam trazer de volta essas terras. Pensando nisso, entrou em contato com uma organização que se opõe à deusa e se tornam poderosos, pensando em usá-los. A noite chega e junto a ela, Mil e Tomoe chegam, já que um adversário difícil aparece, e pelo incrível que pareça, é o mestre da guilda. Ele fala de maneira informal, mostrando que não quer problema, mas ele em si é o problema. Afinal é dito como Banshou Kuruto, o dragão das muitas cores, sendo uma grande ameaça e tentando seduzir o Prota, o que as garotas não gostam. Ele explica que fundou com o conceito de uma pessoa de outro mundo a guilda de aventureiros, afinal palavras como level são coisas sofisticadas demais para esse mundo. São como arranha-céus próximos de construção de madeiras, mas após escutar guilda de aventureiro, até as pessoas que vêm de outro mundo param de questionar essas coisas, já que acreditam que estão nos seus maiores sonhos, e dessa maneira ele
desequilibra o mundo, já que isso, além de fazer as pessoas viverem mais pelos seus desejos, fazem elas viverem menos, já que isso reduz a população pelos perigos. Ele então explica como uma pessoa de 1000 anos atrás sabia sobre videogames. É uma informação complexa, mas basicamente pelos paradoxos que causam, fica tudo esquisito e o tempo que é passado aqui é diferente do mundo dele, então suas chances de voltar para casa são possíveis, mas quase impossíveis. No seu nível de mana atual, ele poderia se teleportar, mas seu ponto de chegada seria aleatório, então seria uma chance entre 10 milhões. Ele então vai embora e Tomoe acompanha ele querendo perguntar algo, sendo que se no mundo que o prota veio, a vida dos humanos são curtas, o que é verdade. Seu motivo de viver e a sua luz seriam destruídos. Ela pergunta se o prota teria coragem de voltar ao seu mundo e ele diz que seria improvável, mas poderia ter uma causa. Os dois heróis que estão atualmente já desistiram do seu mundo, mas o prota, por ser diferente, poderia criar uma terceira opção, além de ir ou não para casa, que seria se tornar uma existência superior, um grande, ser capaz de atravessar livremente os dois mundos sendo um viajante de mundos, e ele só poderá esperar o que poderá ser a causa que irá despertar essa vontade dele. Mas para Tomoe, se isso permitir ela evitar um futuro sem ele, então ela seguirá. O dia chega com Rona avisando que vai sair da escola já que cumpriu seu objetivo e deixa as investigações para o prota. Ele vai conversar com Tomoe e Mio fazendo aquela cara de nojo, decidindo que vai cuidar ele mesmo. Ele então facilmente captura Brighton, sabendo de suas escolhas e ânsias, apenas dá adeus a ele da sua maneira. A última aula antes das férias de verão chega com um novo lagarto chamado Zuen, afinal eles não aprenderiam nada lutando 7 contra 1, então obviamente são completamente derrotados. As férias chegam, mas os alunos pedem para eles serem treinados, ficando certo que serão treinados uma vez por semana durante 6 meses, e as duas irmãs terão que ir para casa dos seus pais na metade das férias. Na nova aula, após serem derrotados 4 vezes, finalmente vencem, entrando na versão 2 do lagarto, que agora utiliza feitiço de suporte, interferência de magia, todos e todos. Já do outro lado, Zoe é chamado de fulano e começa a usar mais poder, aniquilando todos, e o motivo é que Zoe na verdade é mulher, então ser chamada de homem deixou ela com raiva, mas aceitam a última rodada. Já nos outros dias, que não tiveram aula, Shiki recomenda eles irem pra floresta upar de nível, já que estão mais fortes e tentarão juntos. Eles seguem o plano de nível e acham um semi-dragão. Eles vão a ser atacados, mas por um contrato, a ogro da floresta aparece pra ajudar, tentando animar eles, dando até troco pra um cara, porque uma vez ela deu um troco errado pra ele. E por fim, finalizando esse monstro fraquinho. Kuzunoha vai falar com o mestre da guilda para perguntar sobre mana, já que ele tem uma quantidade enorme e ele vai aumentando, e quer aumentar o gasto máximo que é usado, como se fosse a potência, recebendo um livro dele e um de Eva. Ele então passa 2 semanas junto ao subespaço fazendo coisas de verão, quando é preparado para uma batalha simulada dele contra o Provalado, que venceu algumas batalhas, já que a vantagem deles são voar, e é uma vantagem grande. O prota vai com expectativa, lança vários breeds de abertura e quando vai preparar outro, vê que derrotou muitos. Eles não têm como lidar com ataques de longo alcance e sua defesa são fraca. Eles tentam se esconder pelas nuvens, mas são derrotados. O chefe então segue em cima de um deles, transformados em pássaro, e eles defendem com uma barreira e lançam um ataque como último recurso, e são derrotados se rendendo. Após a batalha, o prota passa o aval sobre tudo para que eles melhorem. O chefe pede para participarem das construções do subespaço e do ranking do subespaço, mas ficam apenas no ranking já que não são adequados para serem pedreiros. A noite chega e após treinar bastante sobre liberação de mana, ele vai testar. Começa liberando vários breeds enquanto libera grandes quantidades de mana. Liberar uma quantidade grande de mana basicamente tem um efeito de afinamento, como se removesse a barreira entre ele e a mana. Ele então começa a sentir algo como se os breeds estivessem nele, quando acorda na parte da manhã, como se tivesse desmaiado ou passado a noite toda lançando breed, parecido com o transe que ele faz quando usa seu arco. Ele então, junto de Tomoe e Mio, agradece por tudo que fazem por ele, e alguns dias se passam com o prota basicamente aprendendo a usar sua mana externa, e não entra mais em transe. Ele testa o encantamento que foi escrito para materialização, usa o seu Kai de ocultação para esconder sua mana e diz as palavras escritas. Quando um tipo de bolha reveste ele totalmente, ele faz alguns testes de breed e resistência que funciona. Basicamente uma nova habilidade ótima para ele que não pode tombar. Se alguém precisar morrer, que seja ele. Não quer ninguém que ama sendo arrastado para esse conflito. Metade das férias de verão se passam tendo um mini evento no subespaço para as raças mostrarem suas novas habilidades, em cima de uma rocha gigante com um feitiço que mostra o número de poder de cada um. Os orcs da terra começam com Agares e Emma, ela bufa o cara que dá um golpe e dá 78 pontos de dano. Todos se animam, o prota acha estranho, mas Tomoe sabe o quão forte aquilo é, e é difícil para outras raças como comparação. Os lagartos azuis disparam para cima para mostrar que conseguiram habilidades que ganham do povo alado, e o poder é 68 pontos, o que anima todos. Os anciões sobem na pedra e criam um machado
machado gigante e acerta com 70 pontos. Os Alques conseguem 70 pontos e as Górgonas 0, já que tentaram transformar a rocha em pedra. O povo alado dispara um bombardeio e dá apenas 20 pontos. Por fim, os ogros da floresta aparecem com as roupas esquisitas e ativam o Coquiltos. Prendem a rocha totalmente e todos que tentam atacar são congelados. Por isso o nome Mata com um Toque. O ofensivo dele é ótimo, mas como defesa é quase perfeito, com o Prota entrando por um buraco, já que a barreira é apenas ao redor e não no chão, dando apenas 50 pontos. Uma rodada bônus então começa com Mio, pelas lembranças do Prota, criando uma armadura de herói pro Prota, que é igual a um Tokusatsu, Power Ranger, Jaspion, Jiraiya, vocês entenderam. Muito foda por sinal. Mas não tem nenhuma reação, então é 0. Próximo sendo o último, com Chique e sua nova habilidade. Ele então ativa 13 passos, 1 a 3, e 6º passo com uma espada feita por anões, dita como matadora de dragões, pensando em lutar contra Lancer ou Mitsurugi, que é o aliado de Sofia, que corta a rocha no meio. Como surpresa, o Prota se prepara para mostrar também sua nova habilidade. Ele então explica que descobriu uma maneira legal de liberar sua mana. Ele começa a ativar com um foco e cria sua materialização de mana densa, sendo o nome Mana Material, que cria uma armadura densa que ajuda em tudo, quebrando totalmente a rocha, com todos surpresos por isso e de longe até animais falantes impressionados com essa corrente de mana. Subespaço. Um mundo criado por um dragão invencível sob influência de Mitsumi Makoto, como resultado foi povoado com flora e fauna japonesa, e até mesmo feras selvagens. Durante investigações à noite, os orcs relatam que foram atacados por ursos na floresta que falam. Ele então vai investigar nas proximidades e encontra um real urso. Ele veste seu manto vermelho e derrota facilmente ele. O lobo tenta lutar, mas também não funciona. Eles pensam em continuar lutando, já que ele é o rei dessa terra, mas o Prota só quer conversar, coexistir com eles, mesmo que com uma força esmagadora. Que benefício traria pra ele? Mas ele não pensa nisso, só quer fazer amizade com o lobo, o urso e a floresta. Um urso enorme do nada aparece e ele aceita a gentileza e a amizade dele. Eles governarão essas terras livres. Um santuário conhecido como Floresta do Lobo foi formado. O Prota vai dar um sermão na Tomoe por colher caqui demais quando um gavião enorme aparece e fica menor para conversar, chamado Pássaro Pedregulho, que governa os céus e as montanhas. Eles conversam e fica decidido que o pássaro poderá viver tranquilamente e assume o nome Pássaro Roca, que foi dito pelo Prota. Já em Rhodes-Garden, os dois alunos saem juntos para conversar, pensando em lutar de novo contra o semidragão, já que poderiam vencer, não é uma batalha impossível, e ficaram frustrados desde então. É contado mais sobre eles dois, já que são bolsistas e recrutados. Além do garoto que conheceu uma garota chamada Miranda, aparentemente Sofia, e ela foi seu primeiro amor. Mas um dia eles foram investigar um local e ela encontrou alguns papéis, quando um tipo de quimera sai para atacar eles. O garoto é derrotado, mas Miranda permanece para lutar, com uma cara sádica. A criança só consegue pensar que ela é um monstro. Ela derrota a fera e foge por escutar isso. Ambos decidem então que terão uma revanche contra o bicho. As irmãs voltaram e ambos farão um plano para isso. O Prota, sabendo disso, pensa em colocar um semidragão no local, onde eles viram o primeiro. Chique encontra um cetro de dragões como se eles tivessem sido invocados. O Prota acha um monte deles na praia, puxa um pelo portal e agora maneja bem melhor a mana material, conseguindo andar no céu e criar uma armadura maior e melhor, fazendo a festa. Com o semidragão no local, eles começam a lutar, com cada um fazendo sua parte, tentando resolver cada uma das suas falhas, e usando suas habilidades novas, prendem um bicho e lançam um meteoro que consegue então derrotar o semidragão, enquanto o garoto pensa em encontrar Miranda novamente. Ellie e Lancer aparecem na oficina, que antes era de Ruto, e foi lá que descobriu seu verdadeiro nome e teve um início, Banshoku, que criou ela, seu pai. Agora com esse poder, ela não perderá para o Prota. Espere, Ruto. Ela vai matar todos os grandes dragões e ir atrás dele para devorá-lo. Férias de verão se encerrando e o festival acadêmico próximo, do qual dura uma semana, além de ter um torneio que visitantes de Limia e Gritônia aparecem. E vai ser ótimo para as vendas, mas um sacerdote do templo aparece e fala sobre sua loja, já que são medicamentos ótimos com preços baixíssimos, então pede para o templo inspecionar como faz. Basicamente a fórmula secreta do Omogo de Siri. E o Prota incrivelmente aceita, indo para o templo que adora a deusa. Ele se encontra com a bispa, que fala oi, e vaza. Ele fica conversando com o Cabo enquanto o tempo passa e os alquimistas tentam replicar a poção com os ingredientes do Prota. É então terminado, mas com todos seus planos falhando. Além da tentativa de estimar a mana dele e as habilidades, eles seguiram toda a receita, mas com as habilidades que tem, só teriam 50% de chance de sucesso, enviando servos para segui-lo, sem contar com o preço que teriam que vender, pelo gasto de mão de obra e matéria que teriam que fazer. Já na parte da noite, ele, enquanto anda pelas feiras, percebe pessoas o seguindo, com sede de sangue. Ele
Ele segue para um beco que é atacado, ele então derrota todos facilmente e o mesmo assassino de antes aparece com algum tipo de droga suspeita, que é derrotado e encerrado assim os assuntos com Braito. Já retornando ao subespaço, Tomoe conclui sua investigação sobre o clima, encontrando o local perfeito para abrir um portal, onde o clima ficaria 95% parecido com o Japão, mas o local é controlado por demônios, uma fortaleza feita por eles lá. Tomoe poderia limpar a área, mas criaria hostilidade para com eles, então fica para o prota pensar. No outro dia, o festival começa com a loja funcionando a todo vapor, enquanto Mil e Tomoe aproveitam com o Ruto de vigia. Já a representante de Laurel se encontra com o representante de Limia, a cidade que fica em Rotsgard, solicitando que devolva a sacerdotisa que entrou na equipe da heroína de Limia, mas são recebidos com um não, e tudo isso é culpa do herói de Gritônia e a princesa deles, Lily. Com o festival chegando ao seu segundo dia, os alunos são avaliados quanto à etiqueta, fala, conduta, em geral modos, basicamente eles tendo que conversar com visitantes estrangeiros. A representante de Laurel chama o prota para conversar e ele percebe que os guarda-costas são demônios, prováveis espiões dela. Ela se apresenta como Sairitsu e diz que os kanjis que são usados na sua loja são escritas secretas de Laurel, ditas como linguagem sábia, e explica que também existiam os sábios, pessoas das terras distantes que possuem conhecimento inconcebíveis, basicamente invocados de outro mundo. O prota é questionado se é um sábio e é oferecido proteção. Ele nega, mas ela acredita fielmente nessa hipótese e que os heróis também são, e com isso vaza. Ela volta ao saguão e se encontra com Lily, que troca ideia, tirando informações que queria e mostrando que os demônios são espiões dos demônios. Mas ao usar o charme de Tomoki, viraram os espiões de Gritônia, que Sairitsu sabe deles. Uma bagunça completa. O prota conversa com o Rembrandt sobre suas filhas, mas são abordados pelo playboy arrogante, do qual o prota nem lembra mais quem é, já que todos os humanos são tão bonitos que é difícil diferenciar. Mas é declarado guerra contra seus alunos no torneio. No dia do sorteio, Kuzunoha, junto com Tomoe, Mil e Shiki, explicam a situação do humano, onde é da nobreza e irá causar problema durante o torneio, mas incrivelmente ele decide impor restrições para os seus alunos, tirando suas vantagens para se tornar mais difícil. Se superarem isso, passaram para um novo nível. Durante então o dia inteiro, tentam sabotar eles, mas é acabado com todas as chances. O dia então chega quando o Rembrandt aparece avisando que a guilda de mercadores chamaram o prota, mas por ser amigo dele, Rembrandt vai no seu lugar por hoje. Como era de se esperar, manipularam um sorteio, colocando seus alunos contra si logo de primeira para tirar pelo menos metade deles. Eles jogam sujo. Lidando com eles, o prota sempre mentiu e os enganou, mas esse é o resultado, como se nunca acabasse e ele já está chegando no seu limite. Mas é então aberto o torneio de festival acadêmico de Rotsgard. A primeira luta é entre o casado contra Yuno, com a vitória sendo do Daeno. A próxima partida contando com Jin e Mitra, um mago suporte. Como estão no level 90, para irritá-los eles deixam eles com armas de madeira e por regra do torneio 3 bonecos ficam presentes onde absorvem o dano, para não ter nenhum problema. Se um cair, é derrotado, mas os 3 ficam para danos exagerados. A batalha então começa com Jin avançando e Mitra defendendo. A batalha então termina facilmente com Jin vencendo. Outros magos lutam de maneira bem feia, tirando os alunos do prota, o resto basicamente são desajeitados. A próxima parte, agora contando com Abélia e Shifu, ambas começam com Shifu usando magia e Abélia desviando, enquanto completava seu encantamento. Avança, mas sua adversária já esperava isso, voltando com sua magia e prendendo ela em um espírito de terra, vencendo a batalha na categoria de mago. A segunda rodada então a vencedora é Shifu contra Izumo. Ele então tenta usar magia, mas além dela se defender completamente, ela ataca a distância, ferindo o boneco e finalizando. Já na segunda rodada de categoria guerreiro, Jin vence então de Daeno, usando magia de aprimoramento entre os golpes. Shifu então acaba completamente com uma das promessas do torneio, e a final da categoria de guerreiro sendo Jin com uma espada de madeira contra o Playboy com armadura e uma espada de verdade cintilante. Ambos sem objeções começam e com um balançar, Jin derruba sua espada. O cara recupera e lança magia de aprimoramento, mas com outro balançar ele perde sua espada, ferindo seu boneco. Mas incrivelmente o cara compra o juiz, que dá um sermão em Jin, dizendo que está lutando passivamente demais, mandando ele lutar mais ativamente. Ele então com uma cara séria aceita e avança com chutes e golpes quebrando os 3 bonecos. Vitória de Jin Rohan, e todos se impressionam. O cara sente um ódio tremendo, mas ainda tem a batalha em equipe, então jura que vai acabar com ele. Já a última batalha acontece entre o vencedor da categoria de guerreiro Jin contra a vencedora da categoria de mago Shifu. Shifu então, usando seu arsenal completo, acaba com Jin e vence um evento individual. Agora, mesmo que Rembrandt tenha ajudado hoje, amanhã é solicitado que ele vá na guilda de mercadores, então perderá o começo das batalhas de grupo. Mas novamente, para limitar eles, é colocada uma regra que a soma dos níveis de um grupo não pode passar de 365, então apenas 3 deles poderão lutar. De qualquer forma, sabe que irão vencer. Uma equipe é formada e todos se surpreendem, já que o professor claramente é responsável por isso. O protagonista então fala com o mano da guilda, mas ele claramente não gosta do prota, e toda fala
fala dele ao rebaixando, mostrando suspeitas graves que investigou, que alega que a companhia mercantil Kuzonoha recebe ajuda de demônios. O prota se ofende já que é na lei e o cara sabe que sim, até a qualidade foi atualizada pelo templo. Mas o problema é a distribuição. Confirmaram que ele comprou a matéria-prima de guildas, mas a maneira que carregou é desconhecida, já que não há nenhum registro de viagem de carretas ou carroças. O prota não pode contar sobre o subespaço, então tenta reverter a situação. Mas além de ser mostrado outras provas que compra produtos além dos oferecidos pela guilda, é chamado de ingênuo e que não sabe como consegue operar uma empresa comercial como essa, já que não é capaz de se comportar à altura dos seus estados e circunstâncias. Mas ele simplesmente não entende o porquê precisa ouvir isso que ele tá dizendo. É perguntado o que ele quer que o faça, mas sendo direto, ele quer que compartilhe os métodos de distribuição e logística com a guilda e o permita usá-los, tentando extorquí-lo, colocando condições do qual não seria possível ele aceitar. E obviamente é negado, que ele tenta reverter agora com dinheiro, mas era isso que ele esperava. O protagonista comeu na mão dele, não só comprovou que possui um método de distribuição secreto, o que prejudica sua confiança, como também tentou resolver com dinheiro, ou seja, suborno, o que é errado. Mas é como diz, o nome da família Rembrandt está em jogo, então ele esperava mais, mas lhe falta julgamento e compreensão. Ele é apenas uma criança incompetente que deu sorte. Mesmo negando, ele então decide que por hora ele terá que pagar 90% dos seus lucros mensais. Assim ninguém irá reclamar, mas é algo absurdo. Mas pelas palavras dele, o faturamento da empresa dele é dezenas de vezes maior que as demais. Eles não se contentarão com algumas moedas de ouro, praticamente extorsão. Mas é lembrado que foi ele que optou por tratar com dinheiro. De resto não é problema da guilda. Os empregados deles são 100 mil manos, não é verdade? Então por que não vendem só pra eles? Se criar barracas fora da cidade não terão nenhum problema. E lembrando, não adianta usar a força deles. Se usarem violência, serão taxados de aliados dos demônios. O melhor a se fazer é fechar essa lojinha e voltar à cidade de Tsig. É isso que ganham por ser empresários honestos. Estranhamente, ele mesmo assim está sendo tão gentil dando dicas, mas isso é para benefício próprio, afinal Rembrandt teria que ficar devendo um favor a ele, o que causa problemas até para seu amigo. Sem saber o que fazer, então explica com cara de derrotado que usou um feitiço poderoso de teleporte de um seguidor seu poderoso, sem mencionar o subespaço. Acreditou tão fielmente que estava indo bem os seus negócios. Ele então faz uma reunião com seus seguidores, que sabe que terá que criar relações com os demônios. Queria ter relações com humanos, mas não é o foco. Sabe que terá que tomar ou pegar emprestado o espaço que tomou e encontrou, chamado Kalenion, que fez parte de Elysium, a terra natal dos seus pais, e o lugar que se conheceram. Então praticamente a terra natal do Prota e de Eva e Lúria. Por isso deixará a decisão para ela. Se aceitarem, eles o tomarão. Os dois heróis ficam do lado da humanidade, então não tem problema um terceiro fazer vista grossa aos demônios. Vemos o passado de Irumungando em Kalenion, onde amava Lúria, mas agora tudo mudou, pegando um colar diferente. O Prota, mesmo que odeie, sabe que foi ingênuo e que estava na palma da mão de Zara, e acredita que não vai durar mais muito tempo em Hrothgar, então precisa fazer a última coisa a seus alunos. Ele usa o papel de Irona que deixou com ele para contatá-la telepaticamente e fazer um pedido, onde ela precisa tirar os demônios da cidade para não causar problema no torneio. Ela então diz que fará o que puder e o Prota, seguindo seu plano, chama Eva para perguntar se ele pode tomar Kalenion de volta. Já a batalha que decidirá a final então vai começar e Irumungando está horrível, como se fosse um humano adulterado. Algo está prestes a acontecer e esse colar é a chave. Usando pedra, papel e tesoura é decidido a equipe que vai lutar. Já Irumungando teve dois amores na vida que não consegue esquecer. Um é Hibiki e a outra é Lúria, do qual se encontraram depois de muito tempo, mas foi humilhada por ser nobre da sua terra natal e ter fugido mesmo assim. A partir daí, Kuzunoha sempre ficou no seu caminho, quando então Rona oferece um remédio que melhora suas habilidades, mas era apenas uma droga com efeitos colaterais, e após isso foi dado tal amuleto, mas algo está errado no seu corpo. Todos se preparam para a luta e avançam contra os insetos atrás, enquanto Jin fica contra o Playboy, sobrando apenas o Playboy, que começa a quebrar a sua armadura golpe a golpe. Mas incrivelmente os bonecos dele não surtem efeito, ele já está em frenesi sem ter sentido continuar essa disputa. Mas pelo seu boneco eles precisam continuar, ambos então se juntam para acabar com isso com golpes combinados. Ele é então completamente derrotado com o fim da disputa e os vencedores, mas algo ainda está estranho. O colar começa a liberar uma mana estranha, se ligando às suas emoções negativas, consumindo seus amigos. Já é tarde demais, ele não é mais humano. Sofreu uma mutação e ele sabe quem poderia ter feito isso, Rona. Ela disse que não faria nada em Hrothgar, então mesmo que seja ela não quebrou sua promessa, já que não está mais em Hrothgar. É assim que os demônios agem. Será que estava errado em tentar se associar com demônios? Mas Mil só consegue criar raiva, já que todos tentam usar ou enganar o seu amado. Junto a ele, várias pessoas começam a se sentir mal entre a cidade e com isso criando um caos.
Todos com o amuleto se tornam monstros gigantes mutantes, incluindo o Playboy. Todos tentam fugir pela sua vida. Luri e Eva chegam avisando sobre a situação. Ele poderia acabar com isso facilmente, mas precisa seguir com cuidado. Elas então decidem que aceitam o trato entre eles e ambas então seguem para um local seguro. E ele manda as armas reais dos alunos. Eles então é decidido que irão agir como heróis e salvarão todos para saírem de vilões para o bem do povo, que mudaria toda a situação da companhia mercantil. Já no campo de batalha, ele literalmente come todos os seus aliados. O grupo mais forte da academia aparece para lançar magia com todos os elementos. Eles tentam, mas ele é imune a quase toda magia, menos magia de fogo. Eles então usam a besta da deusa para lançar a magia de fogo, mas são aniquilados. E já Chique voltando explica que foi destruído os portais de teleporte e está ocorrendo interferência na comunicação telepática. Miu e Chique então ficam responsáveis pelos alunos, enquanto Prota e Tomoe ficam responsáveis por resolver sobre os convidados. Todos importantes estão nesse local, incluindo Ruto. O diretor da academia aparece para dar um sermão no Prota, mas eles decidem que vão teleportar eles para um local seguro, o que é dito como impossível. Ruto é então usado como exemplo. Ele abre um portal, entra e sai nele, aparecendo no outro lado da arquibancada. É então dita como verdade. Então Ruto ajuda, criando uma mentira de que na verdade o poder vem de uma espada dela. Todos então vazam, sobrando apenas a realeza de Limia, que quer permanecer vendo a disputa e tentar conversar com o monstro para ver se voltaram. Miu e Chique então seguem dando instruções para a luta dos alunos, que conseguem tirar um de seus braços, que incrivelmente é restaurado facilmente. Um mutante da cidade menor aparece entre o local e dispara em uma investida rápida, derrubando os cavaleiros. O príncipe então tenta ajudar, mas é derrotado. Prota usa seu Kai oculto para esconder sua mana e acerta ele, descobrindo um certo segredo do príncipe. Prota então usa sua magia não elementar e com um disparo explode ele. O monstro já na arena dá um grito intimidante que paralisa a linha de frente. A retaguarda então entra em ação, cria flechas explosivas que duram 10 segundos acertando. O monstro tenta revidar, que erra por pouco, acertando ela, mas que dispara no seu rosto, causando muito dano e destruindo assim o amuleto junto. Realeza é então teleportada e os alunos ficam decididos que irão se abrigar durante esse problema. Já a cidade um caos e infelizmente sua loja destruída. Tudo de importante foi salvo, mas é triste para ele quando escuta gritos vindo do distrito de Luz Vermelha. Ele entra em um local onde um monstro gigante está atacando as moças. O Prota fica responsável por ele e manda todos evacuarem o prédio. Essas garotas normalmente compram seus produtos, então precisa cuidar dos seus clientes regulares. Ele ataca, o bicho então se explode e ele sai tranquilo após derrotá-lo. Todos seguem para o local seguro e Miu fica para resolver uma situação na arena. Incrivelmente, o monstro ainda está vivo, mas como uma gosma. Felizmente, todo o seu ódio sumiu, então ele irá deixar todos em paz. Agora irá buscar seus próprios ideais. Então, se ele entrar em uma armadura, conseguirá então esconder seu corpo. Só que Miu, por saber que ele ainda tem lembranças, fará com que a punição seja efetiva. Ela começa a atacá-lo, mesmo sem intenção de lutar. Causou problemas a seu mestre, além de insultá-lo. Por isso, terá que compensar com sua vida. Kozunoha não odeia ele. Ele só o vê como uma pedra que chutou sem querer, mas ela não pode perdoá-lo. A noite chega, sendo confirmado 80 mutantes entre a cidade, além da telepatia e os portais, como se a cidade estivesse isolada. É descoberto que existem vários objetos que interferem a telepatia dos humanos e que estão entre toda a cidade, mas a deles não são afetadas, já que é baseada na que é usada pelos demônios. Foi enviado reforços, então precisam tomar a glória. Tomoe, além disso, inventou uma desculpa que se usar demais o teleporte da espada, ela se quebrará. Fica decidido que alguns irão tentar recuperar qualquer amuleto parecido com o Jirumungando entre a cidade, mas uma pergunta permanece: qual é o objetivo dos demônios, afinal? Outro dia é chegado junto à hora deles entrarem em ação. É mandado todos os alunos para a academia em um local seguro. Todos querem ajudar, mas precisam proteger todos desse local. Então ficam e os dois ogros da floresta ficam responsáveis por eles. Ambos quatro então avançam pelo noroeste, local da cidade de mercadores. Eles se encontram com Zara, que incrivelmente é gente boa com Prota, além de ficar surpreso com toda informação e força. E de fora, Miu com ódio dele. Tomoe fica responsável por explicar a situação e Miu junto a Chique entram em uma competição. Quem matar mais mutantes terá um pedido realizado pelo Prota, o que fazem ficar animados demais. Tomoe recupera todos os acessórios e Miu vence a competição. Já na academia, para deixar os alunos em segurança, as duas lançam o Coquiltus, prendendo todos lá e descobrem que existe um mentor que está usando um objeto para atrair os mutantes. Na cidade rica dos playboys lá, um semi-humano. É chegada a noite com o Sairitsu agradecendo por tudo que fizeram pela cidade e percebe uma fração de seu poder. Mas Laurel, Gritoni e Limia decidem solicitar que restaurem a telepatia de ambos o quanto antes. Então, contatando
matando seus seguidores fica decidido, e com um disparo de fogos de artifício, a telepatia retorna completamente. Mas algo problemático é revelado, um estado de emergência é ativado. Os demônios estão marchando para a capital real e a capital imperial. Roots Garden era apenas uma isca e coincidentemente os convidados estavam presentes todos juntos, tirando as mentes dos reinos, mas também sendo absolvido de qualquer crime, Kuzonoha começando a verdadeira guerra novamente. Agora, em vez de igual no campo de batalha, estão sendo invadidos como aconteceu com Kalenion. Com isso, app, e o vídeo termina por aqui. Bem que esse vídeo aqui ficou até que grandinho. Vamos jogando as cartas na mesa aqui. Eu tive alguns problemas, realmente. Vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou conseguir pegar a monetização, tenho fé. Só que eu tô com alguns problemas, eu não tô conseguindo gravar sempre. Mas o tempo que eu não tô gravando, eu tô roteirizando. Então, basicamente, quando eu tiver um tempinho, eu vou tentar gravar tudo de uma vez, que nem eu tô fazendo agora. Eu tô gravando a parte 3, perdão, a parte 4, a parte 5 e vou gravar a parte 6, se ainda tiver voz, já que eu trabalho com a voz. Não sei se vocês sabem, acho que eu já expliquei. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tamo junto, valeu, falou e fui!